Olá pessoal, eu sou o João Braga. Eu sou a pessoa responsável pela parte de desenvolvimento e da área técnica da empresa Airtronics, que é a empresa que nós trabalhamos com produtos de aeromodelismo. A parte eletrônica, só eletrônica do aeromodelismo. E eu estou aqui para trazer uns esclarecimentos do que nós estamos vendo aqui atrás sobre as baterias de lítio-ferro e as polêmicas que geraram e que trouxeram até nós, ou seja, os problemas para que a gente descascasse um abacaxi. Mas nós estamos realmente descascando esse abacaxi e chegamos a essa conclusão que está aqui, de todos os problemas que alguns nos trouxeram para que a bateria não estava atingindo determinada eficiência, porque ele usava uma bateria só e passou a usar duas para aumentar a sua autonomia de voo e acabou tendo menos autonomia proporcional em relação ao que tinha com duas baterias para se aumentar essa autonomia. Mas nós pegamos esse abacaxi para descascar. E também durante um determinado tempo, eu questionei com um amigo por que se utilizavam duas baterias no aeromodelismo. Ele me respondeu e depois nós começamos a analisar e vimos que não havia necessidade. Mas pessoas que têm seus aviões muito mais sofisticados, com muito mais valores financeiros investidos ali, então acharam que uma bateria não seria seguro. Colocariam então duas baterias para que o seu equipamento, o seu sistema ficasse mais seguro. Mas isso, criou-se um problema na verdade. Colocar duas baterias resolve um problema, mas criou um problema técnico e um problema elétrico com as baterias, que a maior parte das pessoas, quando foram passando essas informações de usar as baterias, duas baterias, em paralelo com aquela ligação, aquele fio Y, né? Com o Y e entrando uma bateria, entrando outra bateria e aqui a saída indo para dentro do circuito eletrônico, que forma todas aquelas eletrônicas a bordo. Muito bem. A partir daí, o pessoal coloca a bateria, mas viu que estava funcionando tudo perfeitamente e achou que era mais seguro e voa. Mas um amigo me trouxe esse problema com duas baterias praticamente ligeiramente inchada, ou seja, estufada. E por que estava estufando a bateria? Era a segunda jogo de bateria que ele colocou e essas duas mais recentes começaram a inchar. E nós debruçamos sobre as bancadas e começamos a fazer uma série de análises a respeito dessa situação. E chegamos a uma conclusão e estamos trazendo para cá para explicar esse problema. Ao invés de resolver um problema que seria a segurança, para que o avião não caísse caso uma bateria falhasse, se criou um outro problema por causa da falta de conhecimento de que baterias, para ligar em paralelo, cria-se um problema sério quando não tem os conhecimentos técnicos que precisam tomar. Eu, quando falo conhecimentos técnicos, eu não estou menosprezando ninguém, porque até então nós não sabíamos, nós que já estávamos trabalhando dentro da área eletrônica por muitos anos, não sabíamos que se utilizava duas baterias com esse objetivo de se tornar seguro. Víamos saber agora, nesse tempo. Mas sempre víamos as pessoas utilizar duas baterias ligado a um circuito lá, que era para poder, disse que era para reforçar os servos para que não se descarregasse a bateria, porque uma bateria
só descarregava rápido, teria que trabalhar com 2 baterias. Se trabalha. No notebook, por exemplo, se trabalha com um pack de baterias, onde lá tem umas baterias cilíndricas, compridas, que são interligadas entre si, série e paralelo, para se obter a voltagem e a capacidade de corrente para que se dê uma autonomia de funcionamento dos notebooks. Mas cada bateria tem um circuito eletrônico nos seus extremos, um microcircuito eletrônico, que nós chamamos de, que manda a informação, na verdade, do seu consumo para uma parte de um circuito eletrônico que se chama BMS. O que é o BMS? É Battery Manager System, sistema de monitoramento ou sistema de gerenciamento de baterias. Se você estiver usando o notebook por um tempo mais longo, vocês vão perceber que no lugar onde indica a bateria, pode surgir uma notificação chamando a atenção: a bateria está chegando a um nível crítico. A bateria precisa ser recarregada, ligar a bateria a uma rede elétrica para ser feita a recarga. De onde vêm essas mensagens? Essas mensagens são de informações de circuitos eletrônicos que monitoram esses packs de baterias, ou seja, as baterias que são ligadas em série paralela dentro deste pack são monitoradas e enviadas as mensagens para que apareça na tela, para que se tome a providência de recarregar a bateria, porque senão ele vai se desligar, o autodesligamento. E dentro do próprio programa, dos aplicativos, sei lá como eu chamaria o programa do Windows, tem o gerenciamento de energia. O que é o gerenciamento de energia? É exatamente aquela condição em que se avalia as condições de carga, recarga e a descarga dessas baterias para alimentar todo o circuito do notebook. Nos celulares tem a mesma coisa, apesar de ter um pack, mas este pack de uma célula, ele tem monitoramento, que faz esses monitoramentos quando você aplica, ele vai dizendo quantos por cento ainda tem de carga que você pode trabalhar com o celular. Isso é que se chama de uma gerência das voltagens que tem nesses aparelhos. Mas todos eles têm um objetivo: alertar que as baterias em paralelas, ela tem alguma coisa que precisa ser utilizada para que não desligue. Mas quando passaram isso para dentro do aeromodelismo, dentro do aeromodelo, vou assim dizer, o helicóptero também pode ser visto assim, não determinaram em que um circuito eletrônico pudesse fazer este processo de gerenciamento. Até então, nós desconhecíamos isso, nós da Airtronics desconhecíamos isso. Eu, que sou responsável pela parte eletrônica da empresa, não tinha esse conhecimento. Para mim, as baterias entravam ali para alimentar circuitos, porque eu já vi sistemas com 2 baterias, uma para alimentar todo o sistema que representa a funcionabilidade dos controles, servos e acessórios e essas outras coisas, e uma segunda bateria que era para alimentar o sistema de ignição dos motores a gasolina, onde essa bateria era separada e não tinha nenhuma ligação com todos os demais aparatos eletrônicos dentro do nosso do aeromodelo. A explicação que me deram era esta, e eu ficava intrigado. Por quê? Não usar a mesma bateria? O processo da ignição eletrônica, que gera as centelhas na vela, ela interfere no receptor.
que é uma das coisas que nós estamos também estudando. São coisas que quando a gente fala para as pessoas não pode usar, mas há nelas, e muitas, não são todas, mas muitas pessoas, eu conheço muitos, já estou com isso aqui há 3 anos, 2 anos, sei lá quanto tempo for, nunca me deu problema, eu vou deixar assim, não vou mexer em nada, tá? Mas com esse amigo meu, aconteceu. Ele perdeu 2 packs de bateria e o outro já estava inflando. Quando ele veio com o motivo de que com 2 baterias ele acha que não foi o esperado na autonomia do voo dele. E aí nós aceitamos o desafio, nos debruçamos nas bancadas do nosso laboratório e chegamos a uma conclusão do que é que era. E aí nós trouxemos esses resultados que aqui estão, foram passados para aqui, para que pudesse passar para vocês o que existe na realidade. Vocês têm que analisar primeiro, deixa eu chamar aqui a atenção, como se a bateria fosse 2 tanques. O nosso amigo Ronaldo, ele já tinha falado isso, e eu já tínhamos exemplificado para outras pessoas que 2 tanques, um de 500 litros e o outro de 500 litros, com as mesmas capacidades. Porém, um com 500 litros e outro com 450 litros. E embaixo dele, na base, seja conectado um tubo, ligando um com o outro. E no meio desse tubo, nós colocaríamos uma espécie de válvula ou alguma coisa que fechada, a água não passasse de um para o outro. Completaria um com 500 litros e o outro com 450 litros. Algo parecido com isso aqui que nós estamos analisando, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E depois você vai e abre pouquinho e a pressão da água, que está no de 500 litros, começa a fazer a água sair dele e passar para o de 450 litros. Vai chegar um tempo de que essas quantidades de água vão se nivelar. Se somar 450 com 500, os 450 litros de um com 500 litros do outro, e dividir por 2 é o quanto de capacidade que vai ficar ali. Eu vou ter 400 e tira-se, digamos, essa diferença, que de 500 litros para formar 450, vai precisar de 50 litros em um. Pega 50 litros, divide por 2, põe 25 para um e 25 para o outro. Ou seja, menos 25 para um e mais 25 para o outro. Então vamos ficar com 475 litros em cada um deles. Isso é uma forma análoga, que acontece as mesmas coisas com a bateria. Mas na bateria é um pouco mais complexa, porque não é só voltagem, como no tanque é somente a água. Mas no tanque a gente vai tirando a água e deixando aberto aquele tubo que liga um com o outro. Você vai lá, tira a água, e a água que você tirou, o outro que está completo, repõe a água que você tirou para o outro e divide assim. E assim vai até chegar ao final. Na bateria acontece algo semelhante. Mas a diferença, gente, é que está se olhando o nivelamento das voltagens como o nivelamento da água. Mas existe dentro da bateria uma capacidade de descarga dessa bateria. É aí que mora o perigo. Porque as baterias, quanto mais alta a sua capacidade de descarga e a sua capacidade de carga, menor é a resistência interna. Ou seja, entre o positivo e o negativo de cada um daquelas células padrões, tem uma resistência.
interna, não é resistência dessa comum que a gente compra aí nas casas de eletrônica, não. É uma resistência formada pelo próprio material para se elevar a corrente. É assim que funciona. E cada PEC e cada célula padrão, se nós nenhuma aqui temos 2 células padrões e na outra temos mais 2 células padrões, significa que temos 4 resistências. Nesta célula padrão desse aqui, nós temos 2 resistências internas em cada uma dessa célula padrão. Ora, quando ligamos uma célula padrão com a outra em série, nós estamos somando essas resistências. A mesma coisa acontece com o PAC. Do lado de cá, você fica sem saber, na verdade, quanto que vai descarregar uma sobre a outra. O que acontece, gente, é que nós precisamos ter esse conhecimento antes de pegar a bateria, colocar simplesmente lá no Y e a saída do Y ligar lá no receptor. Teve alguns que responderam para mim, eu pego e coloco cada canal num canal diferente do outro. Está esquecendo que dentro do receptor, naqueles 3 pinos onde liga os servos, você tem o pino de cima, o pino de baixo, e o pino do meio e o pino de baixo. O pino do meio, que é o positivo, e o pino de baixo, estão todos os dos meios de todos os outros canais interligados. Essa é a realidade? É. Se você colocar no canal 1 e no último canal que tiver, é a mesma coisa que estiver ligando um com o outro ali, um junto com o outro. Não vai ter diferença. Quem criou essa tese não está sabendo que lá no rádio, no receptor, todos os pinos do meio são positivos e são interligados, e todos os pinos de baixo são os negativos e estão interligados. O perigo não é só na descarga que equaliza, como a gente chama. Equalizei, liguei em paralelo aqui. Beleza, equalizei só a tensão. Mas não está sabendo o que está acontecendo lá dentro da bateria? Não. Juntou, ligou, usa 2 chaves diferentes, não importa que ligue um, que ligue outro, quando ligar os 2, vai ter que ligar os 2. É assim que funcionam as coisas. Quando ligarem os 2, vai juntar essas baterias do mesmo jeito e os problemas internos da bateria vão se assolar. Mas vamos aqui, gente, que eu vou falar sobre isso que está aqui. Eu vou dar uma sequência para o próximo vídeo, porque essa primeira parte aqui eu me programei para que se pudesse fazer as explicações teóricas de tudo que tem que ser feito e que precisa ser feito, dar uma explicação teórica do que é que acontece para que se possa ter uma noção e depois vai se concluir o que é que acontece. Nós ficamos 10 dias, praticamente 2 semanas quase, trabalhando em cima para encontrar o que causava o problema e também encontrar a solução para esses problemas. Em que a solução veio. Mas o que está aqui atrás, escrito, nós vamos ver nesse próximo vídeo, que vamos fazer seguido a esse, porque o nosso tempo é de um pouco mais de 20 minutos e não dá tempo da gente passar a explicação para aqui e acabam ceifando os nossos trabalhos. Mas vamos voltar para o próximo vídeo. Ok, gente? Tá. Fiquem com Deus. Aguardem aqui.